Mas no primeiro dia da semana, antes da madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram 2 varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor. Baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Nessa noite, meus queridos irmãos, eu queria, nesses minutos que o Senhor nos concede, compartilhar com o texto da palavra do Senhor sobre o tema: o Cristo ressurreto, Cristo vivo, o Cristo que está à direita do Pai e intercede por nós, a sua igreja. O texto que nós acabamos de ler do evangelista Lucas, os irmãos que gostam do detalhe, né? Marcos, Mateus diz que tinha um varão, Lucas já registra 2. É a questão dos evangelhos sinópticos, né? A visão do momento, do escrito dos fatos, né? Eu acredito que tinha 2, mas Mateus e Marcos registram apenas um, porque vamos dizer que foi na fala da resposta para as mulheres, né? Já Lucas já diz o quantitativo que ali estava no sepulcro, mas isso não tem tanta importância dentro do contexto desse fato. O fato é que aquele que estava sepultado, ele ressuscitou, e é nessa linha de pensamento, nesta noite, que eu quero compartilhar com os irmãos a ressurreição do Cristo que nós cremos. Toda religião, ela tem um fundador, e todos os fundadores de todas as religiões que você possa pesquisar, você vai observar que esses fundadores, eles já não existem mais, faleceram, morreram, foram sepultados e na sepultura permanece. Mas o cristianismo é a única religião em que o seu fundador está vivo e vive eternamente. Então nós já podemos entender a diferença da nossa fé, da nossa crença, da nossa confiança, de que aquele que fundou a fé em quem nós temos, ele está vivo, e se está vivo, fala, se está vivo, toca, se está vivo, ouve, se está vivo, atende, se está vivo, responde, se está vivo, opera, se está vivo, anda, se está vivo, chega, se está vivo, abraça, se está vivo, estende a mão, se está vivo, está olhando, se está vivo, está falando. Aleluia. Precisamos entender isso. Dentro da trindade, da qual nós já explicamos e voltamos a falar que não existe esse texto escrito literalmente na Bíblia, trindade, mas pelos relatos das inferências, referências bíblicas, nós entendemos que a trindade é real dentro do contexto bíblico: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, como nós dizemos que Jesus Cristo está vivo, está à destra, à direita do Pai, no seu trono, intercedendo para a igreja, e ele age, é porque o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, está aqui na terra para fazer tudo isso acontecer. Nesse momento, exatamente nesse momento, o Espírito Santo está visitando cada coração. Eu não sei o que passa na tua mente, eu não sei o que passa no teu pensamento, eu não sei o que passa no teu íntimo, mas uma coisa eu tenho certeza: o Espírito Santo está perscrutando e sondando todos os teus pensamentos, e ele nessa noite, ele quer te dar um sinal, ele quer te dar uma resposta, ele quer dizer para você o seguinte: você
está no lugar diferente, você está no lugar onde aquilo que você precisa receber, esse lugar tem para te conceder, porque esse lugar é o lugar da presença do Espírito Santo. Quem é que está me entendendo nesta noite? Quem é que está me entendendo? E enquanto eu falo, você começa a pensar, enquanto eu falo, você começa a refletir, e tudo que está dentro de você, o Espírito Santo começa a organizar, começa a colocar no lugar, e você sai então fortificado, restaurado, renovado, avivado, esperançoso em saber que Deus é capaz de resolver o teu problema. As mulheres saíram, Maria Madalena, Salomé, Maria, na direção do sepulcro, e elas foram conversando entre si. O que é que nós vamos fazer quando nós chegarmos lá na boca do sepulcro para remover aquela pedra? A pedra é muito grande, é muito pesada, e nós como mulheres não temos essa força. Quem tem força é homem, mulher é vaso frágil, mulher não tem capacidade igual o homem, mulher, a estrutura é diferente do homem, homem é homem, mulher é mulher, Deus assim constituiu. Então elas foram se perguntando entre si, como é que nós vamos arrastar, tirar aquela pedra tão pesada, se nós não temos essa força? Mas elas foram caminhando com os preparativos para então preparar o corpo do Senhor, e quando chegaram lá, qual foi a surpresa? A pedra estava removida. E eu falo a primeira mensagem profética desta noite para aqueles que estão aqui neste lugar. Talvez você esteja pensando, como é que vai acontecer isso ou aquilo, como eu vou fazer isso ou aquilo, como eu vou chegar a este ou aquele lugar? É uma pedra, é um impedimento, é um obstáculo, é uma barreira, é alguma coisa que está além das tuas forças ou além das tuas condições. Mas se você colocar na sua mente, como aquelas mulheres, elas tinham visto e analisado que tinha um obstáculo, mas o obstáculo não as impediu de continuar na direção do sepulcro. Nessa noite, o que o Espírito Santo testifica no meu espírito é dizer: as dificuldades podem aparecer, as dificuldades podem surgir, as tempestades, as adversidades, mas você não deve perder o foco, você não pode perder o objetivo, você não pode perder o alvo. E o alvo da igreja, o alvo do crente, chama-se Jesus Cristo. Existem muitas pessoas confundindo o Evangelho, existem pessoas olhando para alguma coisa que não é Cristo, mas quando você olha para Cristo, você tem a certeza plena de que a vitória é certa. Romanos capítulo 8, versículo de número 38, diz que Jesus Cristo, em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. 8:28 ou 8:38, é um desses dois, me ajuda aí. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Então nessa noite, toma posse. Existe a pedra? Existe. Existe o obstáculo? Existe. Mas se você não perder o alvo, você vai alcançar a tua vitória. Quando se fala na ressurreição de Jesus Cristo, tem que se observar algumas coisas. E nessa observância dessas algumas coisas, nós vemos milagre. Porque o milagre da ressurreição nada mais é do que tornar a ter vida o regresso da morte para a vida. Ou seja, aquilo que está morto, aquilo que está enterrado, aquilo que não tem mais valor, toma o que? Uma nova dimensão. O que ressurge, o que ressurreto, ele sai de uma zona de mortalidade para uma zona de vida. E é exatamente o que Jesus faz. Quando Jesus ressuscitou, ele estava dizendo para a sua igreja: olha, nada
pode deter a minha igreja. Por quê? Porque o último inimigo, ele foi vencido. Quem é o último inimigo? A morte. Eu venci o último inimigo. Não tem mais inimigo para você, porque eu me tornei vencedor. Eu me fiz vencedor por vocês que acreditam em mim. Então, não se preocupe com nada, não fique presa a nada, porque em tudo vocês podem vencer. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa: essa vitória não será fácil, não é de uma forma tranquila, não. Vocês vão ter dificuldades, vocês vão ter desafios, vocês vão ser provados, vocês vão ter que ter renúncia, sacrifício, autodeterminação. Você tem que ter dependência de mim, porque aí ele diz lá no livro de João, falando com os seus discípulos, com os seus amigos, com os seus alunos: olha, meus discípulos, eu vos tenho dito que tudo que está preparado pelo meu Pai vai acontecer, mas não tenhais medo, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Olha como é que é a sabedoria de Jesus. Olha, não temais, ou seja, não tenha medo. Por quê? Porque vocês terão muitas dificuldades, muitos desafios, muitas aflições, mas a minha palavra final, vamos dizer assim, que Jesus divide essa expressão em 3 pedaços, ó. Não tenhas medo, no mundo tereis aflição, mas o final, a conclusão: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então é dessa forma que nós devemos nos posicionar. Quem é de Deus não se preocupa. Quem é de Deus não precisa ficar apreensivo. Quem é de Deus não precisa ficar desesperado. Nós temos o porto seguro, e o porto seguro é Jesus. Eu já preguei nessa igreja acerca da tempestade, e eu disse na minha mensagem que a tempestade, ela veio, mas a ordem de Jesus não era que o barco fosse sucumbido pela tempestade, mas que os discípulos chegassem o quê? No outro lado da margem. Então a ordem de Jesus para você: se Jesus falou eu vou curar, Ele vai curar. Se Jesus falou eu vou libertar, Ele vai libertar. Se Jesus falou eu vou salvar, Ele vai salvar. Se Jesus falou eu vou resgatar, Ele vai resgatar. Não há nada nem ninguém que possa impedir o agir de Deus. Deus é poderoso, Deus é forte, Deus é soberano, Deus é magnífico, Deus é tudo para nós. Ele é luz, Ele é caminho, Ele é direção, não nos falta nada. Ele é o nosso médico. Se você está com a enfermidade, e essa enfermidade está te incomodando, está te perturbando, está te trazendo tristeza, nessa noite, em nome de Jesus, libera sobre a tua vida com as suas próprias mãos. Jesus, tu és o mesmo, tu não mudaste, e na tua palavra diz que tu curou o cego. Então cura essa enfermidade, e Ele vai agir por você. Você não precisa ficar dependendo, porque você tem a intimidade pessoal com Deus, você tem esse acesso a Deus. Então, irmão, quando se fala no milagre da ressurreição, se fala em algo que estava destruído, perdido, anulado, e Deus então traz a volta à vida, e isso aconteceu através de Jesus. Quando as mulheres vão na direção, preocupadas como iriam remover aquela pedra, o túmulo ele estava selado e guardado por soldados, mas a pedra foi removida. Mateus 27:66, pedra selada, a pedra estava selada. Oh, meu irmão, olha a revelação. Se você crê, estende a mão. Alguém pode ter selado alguma coisa contra a tua vida. Alguém possa ter dado carimbo, ó, vai acontecer assim, mas vem alguém do céu que surpreende você e diz assim: eu sou capaz de revogar esse selo. Apocalipse vai dizer, quando João está tendo a visão, lá em Apocalipse, diz que ele começa a perguntar: quem é digno? Quem se acha digno de abrir os selos? E de repente João tem a visão de ver aquele homem, aquele cordeiro se aproximando,
comando é Jesus. Jesus é o único que tem a chave para abrir qualquer porta. Jesus é o único que tem a chave para abrir qualquer selo, porque Ele é Senhor. Ele venceu, Ele venceu. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5 a 11, vai dizer a caminhada de Jesus para a cruz, mas diz que da mesma forma que Ele foi obediente até a cruz, Ele foi exaltado pelo Senhor, a ponto de dizer que a Ele seja a honra, a glória, toda língua e todo joelho confesse que Ele é o Senhor para sempre. Por quê? Porque Ele é o único que venceu a morte. Ele é ressurreto e Ele está aqui nesta noite no nosso meio, na pessoa bendita do Espírito Santo. Oh, meu irmão, começa a refletir o que você tinha, o que você era, como você estava. O milagre da ressurreição, que é Jesus, entrou na tua vida e você foi transformado. Se eu fosse perguntar, teria muitas pessoas aqui, que já estavam condenados à morte, mas eu, por exemplo, eu mesmo, eu posso testificar aqui, eu estou aqui, eu estava condenado à morte, e fui e morri, mas o Senhor me trouxe de volta. Eu estou pregando essa palavra aqui de ressurreição, mas eu tenho a prática na minha própria vida. Jesus me trouxe de volta. Eu estou na minha segunda vida. Está aqui a minha esposa. Eu fui lá do outro lado, mas Jesus falou: não é agora não, meu servo, volta. Por quê? Porque Ele vive e reina eternamente. Então Jesus, nessa noite, Ele quer operar o milagre aqui. Ele quer remover a pedra, Ele quer restaurar o que está morto, Ele quer vivificar a tua vida, porque Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo, não mudou, não mudou, não mudou. O Cristo ressurreto, eu tive a visão aqui agora. O texto vai dizer que quando as mulheres saem, o anjo manda anunciar: olha, anuncie os meus discípulos que estão na Galileia e a Pedro, como eu já havia dito, que ao terceiro dia ressuscitaria. Se você está ligado, estenda a mão agora que eu vou profetizar para a tua vida. Jesus está dizendo aqui, através do Espírito Santo, que nenhuma promessa que Ele falou contigo, Ele vai deixar de cumprir. Ele falou para a mulher: avisa os meus discípulos na Galileia e a Pedro, como eu já havia dito que eu ressuscitei. O que Jesus falou com você vai acontecer. Se Jesus falou: minha filha, eu vou te curar, Jesus vai curar. Se Jesus falou: eu vou libertar teu filho, Ele vai libertar. Se Jesus falou: eu vou salvar o teu marido, Ele vai salvar. Se Jesus falou: eu vou projetar você, Ele vai projetar. Se Jesus falou: você vai ser um pastor, você vai ser um pastor. Se Jesus falou assim: você vai casar com ela, você vai casar. Se Jesus falou: você vai ser empresário, você vai. Se Jesus falou: vou te batizar com o Espírito Santo, vou distribuir os dons na tua vida, Ele vai fazer, porque Ele não muda, Ele não muda, Ele não muda, Ele não muda. Tiago vai dizer que Ele não sofre variação, Ele continua o mesmo, e Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Eu falei para os adolescentes ali no cumprimento que eles iam soltar um glória a Deus hoje. Daqui a pouco vocês vão começar a arder isso aí. Pode glorificar, porque Ele está passeando no meio da igreja. Ele está passeando no nosso meio. Ele está curando, Ele está libertando, Ele está consertando, Ele está trazendo à tona as pedras e está removendo tudo e está abrindo acesso para você continuar e receber a maior mensagem da tua vida. A mensagem das mulheres foi: não porque procurais o morto entre os viventes, não está aqui, já ressuscitou. A mensagem de Deus para a tua vida nessa noite, para a minha vida nessa noite, assim: Antônio, já tirei a pedra, já tirei a pedra, o que eu te prometi, eu vou fazer. Quem acredita nessa verdade, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. A pedra foi revolvida. Depois da pedra revolvida, o que acontece? O túmulo está vazio. Havia um túmulo, mas nenhum morto jazia dentro dele. Os panos estavam lá, mas não morto. E eu lembrei da pastora Denise, né? Nós que somos alunos da Escola Bíblica Dominical, a gente aprende coisa boa aqui, né?
diz que quando Jesus deixou o lenço, né, lá no sepulcro, foi para dizer para a sua igreja: ó, estou ressuscitando. Avisa Pedro, avisa os discípulos. Fiquei 50 dias aqui, fui recolhido com a sessão, mas o pano, o lenço, representa dizer: vou voltar, vou voltar. Vou voltar. O pano deixado lá no sepulcro foi para dizer para nós, seus seguidores, que ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele ressuscitou, enviou o Espírito Santo que está aqui conosco, e daqui a pouco nós estaremos com ele na eternidade, porque ele deixou o sinal que vai voltar. O túmulo vazio também, depois da pedra removida, significa um memorial da vitória de Cristo sobre a igreja. Certo é que os judeus, os soldados que guardavam aquele local, eles foram pagos pelos saduceus, pelos escribas e pelos fariseus, pelos doutores da lei, para dizerem que roubaram o corpo de Jesus. Até hoje, em Jerusalém, essa notícia se espalhou e muitos creem, né? Apesar de ter já uma boa quantidade de judeus já convertidos, mas uma grande maioria ainda creem que, na verdade, roubaram o corpo de Jesus, depois anunciaram a sua ressurreição, né? Mas, para nós, o interessante é que o Espírito Santo de Deus fala que ele está vivo. Por que ele está vivo? Porque eu sinto ele. Por que ele está vivo? Porque hoje eu falei com ele. Por que ele está vivo? Porque ele me tocou. Por que ele está vivo? Porque ele me protege. Por que ele está vivo? Porque ele está agindo. Por que ele está vivo? Porque ele está fazendo algo que o homem não pode fazer. É só você refletir. É só você refletir na tua vida, parar um pouquinho e ver se alguma coisa que está acontecendo contigo não é sobrenatural. E se é sobrenatural, não é um homem, é Deus que está fazendo, porque ele está vivo e vive eternamente. Vou dar um exemplo bem claro para você. O que é que nós vivemos em 2019, 20 e 21? O que é que nós vivemos? Bem alto. O que é que nós vivemos? O que é que nós vivemos? Então olha para a pessoa que está do lado e diga assim: eu coloquei máscara. Mais forte, meu. É a revelação, eu coloquei máscara. Mas ela não me pegou. Ela não me pegou. Ela não me pegou. Gente, tem gente muito preocupada com casa, com cobertura, com carro, com empresa. Se preocupe em estar de pé na presença do Senhor, porque quando você está de pé na presença do Senhor, você está guardado, você está protegido, você tem livramento da parte de Deus, e você está suscetível a qualquer hora ser arrebatado. Paulo diz que esse corpo, ele vai se revestir da incorruptibilidade. Esse corpo vai viver, vai sair da mortalidade e se tornar imortal. Ou seja, lá não há casamento, lá não se dá em casamento, lá não tem dinheiro, lá não tem trabalho, lá é só adoração, só louvor, e é para lá que nós vamos. Mas enquanto estivermos aqui na terra, nós devemos promover aquele que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Agora, exatamente agora, os anjos, arcanjos, serafins e querubins estão rodeando o trono da glória de Deus, e Jesus está à direita do Pai, dando ordem, perguntando ao Pai: Pai, eu envio o derramamento do Espírito Santo, eu envio o avivamento, eu envio a cura, eu envio a resposta. E o Pai: faz, filho, como tu queres, porque tu foi obediente até a morte, você venceu tudo, tu tem direito de pedir o que quiser. Então, Pai, manda agora, lá na rua Cristóvão Berbereia, um vento do teu Espírito, para aqueles que estão assentados naquelas cadeiras, sintam algo diferente, algo transformador, e comece a arder o coração, a glorificar o teu nome, e ter a certeza de que tu és poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eles pensam, imaginam e pedem. Faz-se, sai, Senhor, posso dar ordem, Jesus, pode dar. Aí o Senhor o envia, chama os anjos: vem cá, anjo, vem cá, anjo, vem cá, anjo, vem comigo, vem cá, anjo. Aí os anjos se apresentam: pronto, Senhor, vai agora lá naquele Brasil, naquela nação,
Desce no Rio de Janeiro, desce naquela rua Cristóvão Berbereia, tem um grupo aproximado de 200 pessoas, chega lá e começa a visitar, através do meu espírito, cada um deles, e começa a esquadrinhar o seu íntimo, sondar o seu pensamento, e ver o que eles estão precisando, e o que eles precisarem, eu estou dando uma ordem, pode conceder, pode conceder, pode conceder. É para quem crê, é para quem crê o momento do milagre, é para quem crê, é para quem crê. Eu sinto Ele aqui, eu sinto Ele aqui, eu sinto a presença dEle aqui, eu sinto que Ele está aqui nessa noite operando, porque o túmulo está vazio. Jesus arrancou o aguilhão da morte e triunfou sobre ela. A pedra removida é o fundamento sobre o qual erigimos nossas vidas. Nossa vida, a ressurreição de Cristo, é a pedra de esquina da fé cristã. É a coluna mestra do cristianismo. Nosso Redentor não está no túmulo. O túmulo não é o fim da nossa história. A morte não tem mais a última palavra. A cruz não é o fim da história. A sexta-feira da paixão não é o fim da vida. O túmulo vazio é a prova de que Cristo ressuscitou. Se você nesta noite, tocada pelo Espírito Santo, tiver a sensibilidade de entrar comigo, de ir comigo no lugar onde Jesus foi sepultado, entrar pela fé, pelos olhos da fé. Talvez você não teve o direito ainda de ir em Jerusalém, mas imagine aquela pedra revolvida, pedra grande, o túmulo está aberto, você entrando e sendo recebido por dois varões, e diz a palavra, reluzente, resplandecente, de veste branca, e você não precisa falar nada, porque o Senhor sabe tudo o que você precisa, e Ele então te pergunta: por que procurais o morto entre os viventes? Não está aqui, ressuscitou, 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 e se Ele ressuscitou, Ele vai fazer o milagre na minha vida. Ele vai fazer o milagre na minha vida. Ele vai fazer o milagre na minha vida. Deus, através da ressurreição, Ele abriu algumas portas. E a primeira porta, Lucas 24, 2 diz que foi a porta da sepultura. 24 de Lucas 31 diz que Ele abriu os olhos. 24, 32 Ele diz que Ele abriu as escrituras. 24, 45 de Lucas, Ele diz que Ele abriu o entendimento. E 24, 51 de Lucas, diz que Ele abriu a visão dos céus. Então não há nada mais escondido, não tem nada mais oculto, não tem nada mais como impedimento na tua vida. Ele, na sua ressurreição, Ele abriu a oportunidade da resposta, Ele abriu a oportunidade do milagre, Ele abriu a oportunidade das coisas do sobrenatural. É só você entrar na dimensão dele, e agora não fazer como os discípulos, porque o texto vai dizer que por 3 vezes as mulheres tentaram falar para os discípulos: olha, Jesus ressuscitou, e o texto vai dizer, eles não creram. Novamente, eles falaram para mais seguidores, e eles não creram. E na terceira vez, diz que o Senhor lançou-lhe em rosto, porque não tinham crido naquilo que Jesus havia dito. A minha palavra nesta noite, encerrando esta mensagem: Deus, Ele continua o mesmo. Jesus não mudou, é o mesmo, e Ele está pronto a realizar o milagre. Os discípulos não creram. Os discípulos ficaram incrédulos, os discípulos ficaram duvidosos, e até mesmo um dos discípulos que caminhou com Jesus disse: eu só creio que Ele ressuscitou se Ele mostrar os cravos na sua mão. E Jesus então aparece para ele. Esse nome do discípulo chamava Tomé, e disse: homem incrédulo, toca aqui. E ele então arrependido, toca, né? E então Jesus fala: porque tu viste, tu creres?
Bem-aventurado Tomé, os que não viram e creram. Nessa noite, você que está aqui, nesse lugar, você não está vendo, você está ouvindo, mas pela fé, nessa palavra, que é poderosa, você crê que a tua história de vida pode ser mudada. Nesta noite, eu pergunto, quem aqui presente quer entregar a sua vida para Jesus? Quem quer receber o Salvador? Quem quer receber aquele que tem poder de ressuscitar e também ressuscitar mortos? Jesus tanto ressuscitou como também ressuscitou mortos. Existem o relato na Bíblia Sagrada, se você depois quiser pesquisar, de 8 ressurreições. Existe esse relato. 8 ressurreições aconteceram na Bíblia, das quais Elias, Eliseu, Jesus foram participantes. Mas de todas as ressurreições, presta atenção que aqui é que está a chave e o clímax do milagre. Elias ressuscitou, Eliseu ressuscitou, mas todos eles precisaram de um terceiro, de um participante, Jesus. Aí é que está a chave, aí é que ninguém entende. Ele se tornou a primícia das ressurreição. Por quê? Porque ele mesmo ressuscitou por si só. Então a ressurreição de Jesus vai muito além. Ele não precisou do filho da viúva de Naim, ele não precisou da mulher, da viúva de Será. Não, ele mesmo trouxe a vida que era dele. Por isso que ele disse: você não toma a minha vida, eu a dou por vocês. Jesus se doou pelos pecados e depois ressuscitou em si mesmo. É esse Jesus que a igreja prega desde que foi fundada. É esse cristianismo que nós acreditamos, um cristianismo de poder, um cristianismo de cura, um cristianismo de transformação, um cristianismo de mudança. E Paulo, quando ele, escrevendo uma das suas cartas, das 13 que escreveu, não é isso? Além de Hebreus, que tende a ser ele também, mas não podemos afirmar, dentro das 13 que ele escreveu, oficialmente, na sua de 2 Coríntios, ele diz, no capítulo 5 de 2 Coríntios, no versículo 17, eu acho esse texto maravilhoso, esse texto lindo demais, que muitos crentes deveriam citar pelo menos 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, porque se você citasse essa referência bíblica 3 vezes ao dia, você seria um cristão diferente, muito melhor do que você é. A Bíblia vai dizer, Paulo falando, olha, assim, se alguém está no ressurreto, naquele que vive eternamente, é nova criatura. O pecado, as trevas, o inimigo se passou e tudo se fez novo. O céu é novo, a alegria é nova, a harmonia é nova, a unção é nova, a presença do Espírito é nova, a cura é nova. É isso que ele está falando. Quem tem Jesus tem vida. E no capítulo 15 de João, quando ele começa a falar da lavoura, do agricultor, ele diz, lá no versículo 5 de João 15, sem mim nada podeis fazer. Então eu entendo que todos esses escritos registrados não é por acaso. Se está escrito na Bíblia, e eu creio que esse livro é a palavra de Deus, então não tem como duvidar. E se essa palavra me diz, para me fechar, e eu peço que a Brenda coloque, que esse texto é para estrondar tudo, é para estrondar tudo. Eu estou com a revelação pronta e vou dizer, Atos 4:12, esse texto é para fundamentar a igreja, é para balizar a igreja, e a igreja nunca pensar, e nem ser iludida, nem ser levada, que alguém humanamente seja dono dela. Esse texto me garante que existe um Senhor, existe um cabeça, e esse cabeça não é Antônio,
Esse cabeça não é Lúcia, esse cabeça não é Reinaldo, esse cabeça não é Denise, esse cabeça não é Marco, esse cabeça é aquele que diz que entrou na cruz, se deu, morreu, sepultado, ressuscitou e hoje está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Esse nome é Jesus, é o nome que é dado entre os homens para a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus, a estrela, Jesus, o Cordeiro, Jesus, o caminho, Jesus, a verdade, Jesus, a vida, Jesus, o médico, Jesus, o mestre, Jesus, o que cura, Jesus, o que batiza, Jesus, o que protege, Jesus, o que guarda, Jesus que dá unção, Jesus que dá autoridade, Jesus que outorga poder para a igreja, Jesus, Jesus, Jesus. E enquanto a igreja clamar por esse nome, ela será mais que vencedora. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém.